Olá, eu sou a Jaqueline Gunha, técnica do Laboratório Bifoto, integrado ao Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica, o SISFOTO. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Laboratório de Luminescência. Bom, pessoal, aqui nós estamos no Laboratório de Luminescência, um laboratório dedicado ao estudo das propriedades ópticas de diversos tipos de materiais. Nesse laboratório a gente conta com um equipamento que chama fluorímetro, que tem uma lâmpada de xenônio para iluminar a amostra que a gente vai estudar, monocromadores para selecionar qual é o comprimento de onda da luz que vai seguir sobre a amostra, um compartimento para a amostra e um compartimento onde tem um outro monocromador que vai analisar a luz que a amostra emitiu. Detetores, computadores para controle do equipamento, detetor que funciona na região visível, ultravioleta, detetor que funciona na região do infravermelho próximo. Além disso, nós podemos trabalhar também com outras fontes de luz, como lasers, de estado sólido, nano-LEDs para fazer medidas de tempo de vida da luminescência da emissão da luz pelo material, quando excitado ou quando é exposto a uma luz de um outro comprimento de onda ou energia, e a gente faz todas essas análises nesse equipamento. Além disso, a gente pode ter a possibilidade de fazer uma medida comparativa que é da seguinte maneira: qual é a razão entre o número de fótons emitidos pela amostra com o número de fótons que ela absorveu? Isso se chama rendimento quântico. E com isso a gente pode quantificar, dizer se o material, a amostra que a gente está estudando, pode ser aplicado, por exemplo, como um meio ativo para laser, para nano-LEDs, para LEDs, que vão ser aplicados, por exemplo, em telas de computadores, entre outras aplicações. A gente pode estudar aqui amostras que vão desde amostras líquidas, seja inorgânica ou orgânica, amostras biológicas, amostras outras, cristais naturais, como esse que está aqui sobre a mesa, que é um cristal de esmeralda, películas plásticas, como esse que eu estou segurando, aqui é dopado aqui com um íon terra rara, certo? Amostras na forma de cola também, todos esses tipos de amostras nós podemos estudar nesse equipamento. As aplicações podem ser diversas, desde aplicações para LEDs, como eu já disse antes, LEDs que são emissores de luz branca, ou no verde ou no vermelho, displays de telas de computador ou de telefone, marcadores biológicos, que são fotossensíveis, que aí dá para a gente colocar no corpo humano e ver onde que tem, por exemplo, as células tumorais ativas no organismo. E daí promover algum tipo de tratamento ou terapia que a gente chama hoje em dia fotodinâmica. Um outro tipo de aplicação bastante usado, que pouca gente conhece e sabe disso, com relação às notas, às cédulas que nós temos hoje em circulação, dinheiro no país, e no exterior também. Essas células são marcadas com algumas moléculas que são fotoativas. Quando a gente ilumina elas com luz ultravioleta, elas podem emitir luz na região do azul, do amarelo, do vermelho, dependendo do tipo de molécula ou de metal que essas moléculas carregam na sua estrutura. Como nós podemos ver aqui dentro desse equipamento, tem uma câmera com luz ultravioleta, onde a gente colocou algumas notas dentro dele sobre essa luz ultravioleta. Observem aqui, por favor. Aí vocês podem ver, vou apagar a luz aqui da sala para ver melhor, que essas notas têm regiões que estão emitidas no verde e aí próximo do laranja, por conta de um material, de uma molécula que está impregnada nessa nota. Isso evita a falsificação ou reconhecimento de que as notas, que nesse caso aqui
cédulas aqui, parece que de R$100, né, sejam falsificadas. Né? É uma maneira de você, né, evitar fraudes no sistema monetário. Além disso, tá, nós podemos usar, né, me acompanhe, por favor, usar alguns materiais, sejam inorgânicos ou orgânicos, tá? Preferencialmente os orgânicos, né, são melhores, para fazer, né, alguns compósitos que podem ser aplicados depois como aqueles pozinhos, tipo CSI, né, que vai reconhecer a digital, né, de um indivíduo. Tá? Porque aí a gente borrifa esse pozinho na região e com a luz ultravioleta a gente consegue ver, né, qual é a impressão digital que aquele camarada deixou numa determinada superfície. Né? Esses são alguns tipos de aplicações que a gente pode promover, né, o estudo de materiais a partir, né, desse equipamento que é o chamado fluorímetro. Por outro lado, a gente pode... Como é que a gente faz um experimento aqui? Em primeiro lugar, é pegar o material aqui, eu tenho um material na forma de pó, né, e colocar num suporte adequado, né, para a gente fazer a medida. Tá? Esse é um tipo de suporte, existem vários outros, e aí vai depender do tipo de amostra que a gente está trabalhando, qual o interesse, né, da nossa medida, que tipo de medida a gente quer fazer, tá certo? Para a gente acondicionar a amostra num suporte, levar na câmera dentro do fluorímetro, né, e expor aquela amostra à luz de um certo comprimento de onda desejado, que vai, né, excitar os elétrons fotoativos desse material, tá, e ele vai absorver a energia dessa luz, né, e depois ele relaxa, emitindo luz em uma outra região do espectro óptico. Tá? Ok, pessoal, então vocês puderam acompanhar instantes a técnica preparando uma amostra na forma de pó e colocando dentro do fluorímetro. Tá? Essa amostra agora ela vai ficar sob a estação, né, sendo iluminada por uma luz, tá, na região do ultravioleta, né, e ela vai emitir, absorver essa luz e emitir, né, na região do azul e do verde, tá? Ou seja, com energia menor do que a luz de incidência sobre ela. Tá? Ok, então a gente acessa aqui no computador, né, um programa que chama Fluorescence, tá? Seleciona qual é o comprimento de onda da luz de excitação e uma região onde a gente deve observar, tá, a emissão de luz proveniente da amostra, depois que ela absorveu aquela luz, né, ultravioleta. Tá? Então a gente seleciona alguns parâmetros, tá, e inicia a medida. Então, agora o equipamento está jogando uma luz, tá, de um certo comprimento de onda ultravioleta. A amostra que contém um íon, que a gente chama de terra rara térmica, está absorvendo aquela luz e emitindo e devolvendo, né, na forma de umas linhas ou umas bandas que a gente chama, uma na região do azul e uma outra principal na região do verde, do espectro óptico. Então esse é o tipo de medida que nós fazemos no laboratório, e a partir da posição dessas linhas, intensidade, largura, né, nós podemos caracterizar o material que a gente está estudando com respeito, tá, a essas emissões que a gente observa na tela. Esse é um típico experimento, então,
de emissão, que a gente costumeiramente também costuma chamar de luminescência. Luminescência aqui de um íon, que a gente chama de terra rara.